a partir do verso 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hebreus 9, versículo 13. Glória a Jesus. Vamos estar lendo, depois já vamos estar fazendo um instante de oração. Louvado seja Deus. Na oração, eu gostaria que os irmãos apresentassem, né, o pastor José Medeiros, né, que é o vizinho dos irmãos aqui. Eu fiquei sabendo que ele tinha infartado, né, estava mal. Mas eu creio que o Senhor pode dar a vitória como já tem dado muitas das vezes. Eu creio que mais uma vez, como o irmão me falou aqui, né, ele levou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos e somos sarados. Quem encontrou, diga amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 9, 13 diz assim a palavra do Senhor. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Glória a Deus. Até aí. Feche seus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Grandioso Deus, Altíssimo e Eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, Pai eterno. Nesta manhã, Senhor, meu Deus, no começo dessa semana, nós te prostramos espiritualmente diante de Ti e te suplicamos, Pai, a Tua misericórdia, o Teu perdão venha sobre nós, meu Deus, nessa manhã. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos guardando nesse dia, não somente a nós, mas todos os nossos conhecidos, toda a nossa parentela. Que o Senhor possa estar abençoando a todos que agora acompanham também pela internet, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esta semana que se inicia, Senhor. Que seja uma semana de vitória, meu Deus, de livramento, Senhor, de glorificação e santificação do Teu nome através da nossa vida em Cristo Jesus, meu Deus. Que nessa semana possamos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, eu apresento também o Teu servo, o pastor José Medeiros, Senhor. Que o Senhor possa estar curando toda enfermidade, Senhor, dando livramento. Que o Senhor possa estar sarando também todos aqui presentes, Senhor, de todas as enfermidades, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que aqueles que estão acompanhando pela internet venham ser curados também, Senhor, para testemunho do Evangelho, para que eles verdadeiramente saibam que o Evangelho do Senhor, que Tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, testificando da verdade, Senhor, para que eles saibam, Senhor, que toda idolatria é maligna, que toda adoração às imagens é maligna, e venham se converter ao verdadeiro Evangelho, e confessar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, e aguardar desde o céu a volta do Teu Filho, meu Deus. Que todos que acompanham possam ser agraciados, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, que o Senhor possa trazer, Senhor, pela Tua soberania, todos os ouvintes dessa mensagem, trazer ao Teu Cristo, trazer ao Teu Filho,
e venham ser libertos, conhecendo a verdade. Pai, glorifica o teu nome neste momento. Santifica o teu nome neste momento. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha conceder a palavra no abrir e no fechar da boca do teu servo, para a glória de Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem todos se assentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Igreja do Senhor, vamos falar nesta manhã sobre testamento. Louvado seja Deus. Muitos irmãos sabem, todos os irmãos sabem, na verdade, que a Bíblia, ela se divide, glória a Deus, em 2 testamentos. Está certo? O Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, e o Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse. Ela se divide em 2 testamentos. Vamos dizer então que a nossa história, que a criação de Deus, ela tem 2 testamentos. A palavra testamento, no original também, Igreja do Senhor, ela é pacto, A palavra usada no hebraico é Brit Hadashah, novo pacto, o Novo Testamento. Então, há 2 pactos. Louvado seja Deus. O antigo pacto, o mediador da antiga aliança, quando você abre a tua Bíblia, o Antigo Testamento, o mediador do Antigo Testamento era um servo de Deus, cujo nome era Moisés. Ele que deixou escrito, ouvindo a voz de Deus, deixou o testamento. Ali havia ordens, ordenança. Porque o testamento, irmão, não pense diferente. Quando uma pessoa ela tem seus bens, ela faz um testamento, ela em vida. Certo? E ali ela deixa diretrizes para aqueles que são os herdeiros obedecer às diretrizes e receber a bênção daquilo que ela deixou no seu testamento. É a mesma coisa. Então havia mandamentos, havia lei. Louvado seja Deus. Só que o testamento, ele não tem valor, vamos dizer, enquanto o testador vive. Certo? Tremendo esse mistério. Se você, irmão, faz um testamento, você deixa ali, eu vou deixar essa casa para tal filho, eu vou deixar esse carro para tal pessoa. Você está escrevendo um testamento. Só que enquanto você estiver vivo, ele não vale para nada. Ele só terá valor no dia que você morrer. No dia que você morre, o testamento renasce, revigora. Enquanto você estiver vivo, é só um papel ali, não serve para nada. Isso é testamento, isso é pacto. Precisa de morte, precisa que intervenha a morte. Louvado seja Deus. E a gente vê que na antiga aliança, no antigo pacto, no Antigo Testamento, as vítimas para selar o pacto eram animais, eram sacrifícios que selavam o pacto, que selavam o testamento. Moisés, depois que escreveu, terminou toda a lei, ele pegou sangue, um isopo, e aspergiu todo o povo no sangue do animal. E ele aspergiu e ele falou: esse é o sangue do testamento que o Senhor me deu. E aspergiu também todo o livro que ele escreveu. Louvado seja Deus. Essa é a antiga aliança.
Louvado seja Deus. A lei do Senhor, escrita em pedras pelo dedo do Senhor. A lei do Senhor, que nos revelou o que é certo e o que é errado. Os irmãos que acompanham pela internet, os irmãos católicos, na sua casa, onde você estiver, os irmãos daqui mesmo, depois podem abrir a tua Bíblia, no segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 1, ali está os 10 mandamentos, a primeira vez que foi revelado a vontade do Eterno, a vontade de Deus. Ah, mas por que, irmão, você está pedindo para nós abrir? Nós já conhecemos. Por quê? Porque muitos lobos, muitas pessoas de intenção má, adulteraram. E é revelado na igreja um Novo Testamento, o Antigo, o 10 mandamentos diferente do que está na palavra do Senhor. Vocês sabiam disso? Né? Quando os sacerdotes ali, os padres, lê na igreja aqueles 10 testamentos, eles não é o jeito que está na Bíblia, não é os mesmos. Tem alguns que permanecem, mas alguns não estão ali. Quando eles dão naquele panfleto os 10 mandamentos, não é os 10 mandamentos que está na sua própria Bíblia católica. O primeiro mandamento ali eles já tiraram. O primeiro mandamento é o quê? Como que começa? Ali em Êxodo 20, no versículo 1, está escrito assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para vós imagem de escultura, de nenhuma representação do que há em cima no céu, embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, e visito também milhares aqueles que guardam, aqueles que me amam. Primeiro mandamento, segundo mandamento, isso não está no profeta, irmão. É diferente que está ali. Então vamos para a Bíblia, sempre para a palavra de Deus. Repetir mais uma vez, Êxodo capítulo 20, versículo 1. E ali Deus também vai falar: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome do teu Deus em vão. Aí ele fala também: lembra-te também do dia de sábado, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e no sábado, no 7º, que é o sábado, o Shabat, ele descansou e santificou. E aí ele vai falar: não adulterarás, não mentirás, não levarás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, para que viva muito tempo sobre a face da terra. Abrindo um grande parênteses aqui na mensagem, irmão, eu queria falar desse mandamento. Para a honra e para a glória de Jesus. Os jovens, que agora escutam, né? Nós também somos jovens, né? Glória a Deus. Mas os jovens, um pouquinho mais jovens que nós, que não nos escuta, escuta o conselho do servo de Deus nessa manhã. O primeiro mandamento do Senhor, que tem uma promessa junto com o mandamento, é esse mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que vivas. E esse mandamento, muitos jovens da nossa geração estão pecando, estão desonrando o teu pai e a tua mãe. E a palavra de Deus não faz curva. Se eu viverei muito, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, ao contrário, eu viverei pouco. Se eu desonro meu pai e desonro a minha mãe, eu morrerei precocemente. Eu morrerei fora do tempo. Por isso que muitos jovens morrem hoje em dia, irmãos. Por isso que acontece: mas foi isso, foi aquilo. A raiz. Vai ver como ele trata o teu pai, vai ver como ele trata a tua mãe. Mas, irmãos, fechando o parênteses e voltando na mensagem do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus.
Os mandamentos nos revelou o quanto somos pecadores. O mandamento nos revelou como eu sou diante do Senhor. Não cobiçarás, o homem é cobiçoso. Não matarás, o homem mata, ou tem ódio, que ódio e matar é a mesma coisa. Quem odeia, mata também. Não mentirás, e os homens são mentirosos. Mas havia sacrifícios para fazer pelos seus pecados. E eles traziam um cordeiro, traziam um animal, e diante do sacerdote aquele animal era imolado. Seu sangue era tomado, levado na presença do Senhor. E daí, ficava na consciência daquele algo. Porque o que acontece? O que nós precisamos aprender? O pecado gera morte. Todo pecado tem que ter uma morte. Sabe por que o homem morre? Porque pecou. O homem morre porque pecamos. Desde o princípio. Se não houvesse pecado, não haveria morte e viveríamos para sempre. Então alguém tem que morrer. E ali o Antigo Testamento estava ensinando, é o seguinte, alguém tem que morrer. Glória a Jesus. Alguém tem que morrer. Glória a Deus. Eu do cursoquinho. Normal? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tá bom. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Alguém tem que morrer. E ali o Senhor nos ensinando. Glória a Jesus. Aí, isso. Glória a Jesus. Era aqui. Ficou bom. Tá bom, né? Deus abençoe a vida do irmão. Glória a Deus. Se a graça, meu irmão, louvado seja Deus, as obras do Senhor, transmitida ao vivo, para a honra e para a glória do nome de Jesus, para alcançar os corações daqui e de longe, né? Louvado seja. Do outro lado do mundo, né? Alguém pode ser alcançado agora. E vai ser alcançado agora. Louvado seja Deus. Então, deixou-se instituir, o Senhor deu ordenança a Moisés, falando, sacrifica. Então eles matavam o animal, e falavam, meu pecado, o animal morreu. Está limpo, eu estou limpo. A minha carne está limpa, que nem eu limpo. O sangue da novilha espargida o santificava, o purificava quanto a carne. Só que a consciência ainda não estava limpa. Porque a consciência ficava assim. O sangue do animal morreu. Como o meu pecado vai ser perdoado? Como o meu pecado... Porque o pecado, irmão, ele tem que ser pago. Entenda isso. Ele tem que ser pago. Pecou é morte. Essa é a lei do Eterno, daquele que criou os céus e a terra. Olha o peso disso, não é brincadeira. Então tem que ter uma vítima. Pecou, você morre. E a consciência ficava pesada. Isso é a antiga aliança. Mas agora aqui no versículo 14 assim, ó. O versículo 13. Se o sangue de todos o bode e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, os que pecaram, os que estão imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, purificará a vossa consciência. Agora é diferente. Agora é um novo testamento. Agora é uma nova aliança. E eu te digo mais, na autoridade do Senhor, na autoridade da palavra de Deus, é a última aliança. Aleluia. É a aliança perpétua, vitalícia. Até quando durará essa aliança? Por toda a eternidade. Aleluia. A nova aliança é eterna. Glória a Deus. A nova aliança é perpétua. Louvado seja Deus. A antiga aliança, um servo de Deus, cujo nome era Moisés.
A nova aliança agora, o pregador, o anunciador, é o próprio Filho de Deus, Jesus, o Verbo que se fez carne, certo? João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez se faria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. João 1,14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Ele veio, ele desceu do céu, Filipenses, ele deixou a sua glória e tomou forma humana. Ele veio e ele começa a pregar, e ele começa a escrever o Novo Testamento. Por isso que é chamado de Novo Testamento. Por isso ali, Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram as suas diretrizes, as suas ordens. Eles escreveram o que ele deixou. Ele veio, ele, como Moisés também deixou a lei, ele deixou ali os seus mandamentos e a sua graça. Louvado seja Deus. Ele deixou as suas diretrizes. Ele deixou o que ele queria falar para nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa do meu nome. Bem-aventurado que tem sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado aquele que se humilha, porque ele será exaltado. Isso são diretrizes, isso estava sendo escrito. Os irmãos iam escrever, Mateus ia escrever depois as diretrizes, o testamento escrito. Louvado seja Deus. E ele foi deixando, e ele mostrou que ele era o testador. Ele mostrou que ele era o Filho de Deus. Como? Sinais, prodígios e maravilhas, dando vista ao cego, ressuscitando os mortos, operando milagres, maravilhas. Esse mundo foi impactado. Quando Jesus nasceu, acabou de nascer, tinha os pastores perto de onde ele tinha nascido, e de repente os pastores naquela noite viram um coral de anjos, um exército de anjos louvando a Deus, e os anjos chegaram para ele, e os anjos falaram para aqueles pastores: glória a Deus nessa altura, Deus está de boa vontade com vocês, porque hoje vos nasceu Cristo, o Messias. Ele veio, graças a Deus. E ele veio e ele revelou o poder de Deus, a misericórdia de Deus, de maneira que migravam pessoas de todas as partes para a Judéia, procurando um homem chamado o Nazareno, Jesus de Nazaré, o Jesus que foi criado em Nazaré, aonde ele está. E todos, quando encontravam, recebiam a cura. Não importa se era cego que enxergava, não importa se não tinha uma perna, ia ter. Não importava se era leproso, ia ser purificado. Se era mudo, ia glorificar a Deus. Se era surdo, ia ouvir a mensagem do Evangelho. Ele veio, louvado seja Deus. Glória a Deus. Só que, como eu disse para os irmãos aqui, um testamento tem valor enquanto o testador vive? Não tem. Enquanto o homem que vai deixar a herança está vivo, ele está escrevendo, mas não tem valor. O testamento precisava ser revigorado. O testamento precisava ser selado. O de Moisés foi selado pelo sangue de animais. E esse testamento precisava ser, de alguma maneira também, ele precisava que o testador morresse. E aí entra a mensagem: quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. O testador é eterno, irmão. Agora, por que eu falei que não haverá outra aliança? Por que eu falei? Porque essa aliança é eterna. Porque o testador é eterno.
Só Ele tem a vida eterna. E agora Ele se entrega. Quando chega o dia da sua morte, né? Muitos ali vão falar, não vai acontecer nada com o Senhor Jesus. Pedro ainda tenta salvar ele, cortando a orelha de um dos homens que foi prender, de mal. Jesus cura a orelha, os irmãos conhecem. Só que Jesus fala assim, Pedro, é o Pai que está fazendo isso. Por esse dia eu vi o mundo, ele diz. Você entende? Quando chega o momento da morte dele, ele fez tudo para revelar, porque ele é bom, e para revelar quem ele era, para que nós crêssemos na sua morte. Então ele mostrou quem ele era. Ele mostrou que ele era o Filho do Deus vivo. Mas quando chega o dia da sua morte, ele fala assim, por esse dia eu vim ao mundo. E ai de nós se ele tivesse morrido. Certo? Porque precisa sangue ser derramado. E o sangue de animais não limpava a consciência. O sangue de animais só empurrava para frente, mostrando que era por sangue. Mas ainda a consciência estava suja. Ainda nós não tínhamos a vida eterna. Agora, quando vem o sangue do Filho de Deus, pelo Espírito Eterno, o sangue do novo mediador da nova aliança, o sangue do testador eterno é derramado, aí as coisas mudam. Você pode sentir a vida eterna, irmão? Você pode sentir, sente ela. Por quê? Porque o sangue do Filho de Deus foi derramado. E você está aqui nessa manhã, você crê nele. Então você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna, irmão. Glória a Deus por isso. Ele não é injusto para não te dar a vida. Você está largando mão do pecado. Você está lutando contra o pecado. Você, na sua fraqueza, você está lutando contra o pecado hoje. E crendo no sangue que foi derramado há 2000 anos atrás da cruz do Calvário. Então sinta a vida eterna nesse momento. Sinta a sua consciência sendo limpa nesta hora. Ah, mas eu pequei, eu adulterei, eu já matei, eu já roubei. Sinta a consciência sendo lavada, porque não é o sangue de novilho, não é o sangue de bode que foi derramado, mas é o sangue do Filho do Deus vivo, o dono da vida. Aquele que só ele tem a imortalidade. É o sangue dele que foi derramado. Não há pecado maior do que o sangue derramado. Não há culpa maior do que o sacrifício do Filho de Deus. E ele sabe as suas fraquezas. E ele sabe que ninguém é perfeito. Então permaneça apenas com a sinceridade no teu coração. Senhor, eu sou um pecador, mas ajuda-me a deixar o meu pecado. Eu quero tomar posse desse testamento. Eu quero tomar posse. E esse testamento, eu digo mais, ele tem uma lista. Ele tem uma lista, nome por nome, linha por linha, escrita nesse testamento. Existe uma lista daqueles que vão ser agraciados por esse testamento. E o nome dessa lista se chama Livro da Vida. Aleluia. O livro da vida é a lista, irmão. Jesus veio com uma lista. Ele sabe muito bem quem ia crer. Ele sabe muito bem os escolhidos dele. Aleluia. E quando o sangue é derramado, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os pecados da antiga foi perdoado. E agora somos aptos para termos a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que até aqui a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Nivaldo, que deu a honra, né, está convidando a minha que confiou de eu estar aqui. Louvado seja Deus.
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Glorifico a Deus que senti poderosamente a presença do Senhor Glória a aqui. Deus. Né? Aleluia. Deixo, né, os convites para os irmãos. Eu creio que o irmão vai estar dando convite no final aqui. Os irmãos que acompanham pela internet, poder estar vindo, saber certinho o dia, os horários. No final aqui o irmão vai estar dando. Glória a Deus. Eu louvo a Deus também, né, pela vida do nosso pastor ali, pastor Almiro, da minha igreja, os irmãos ali, irmão Gilmar, irmão Sérgio, irmão Leonardo, louvado seja irmão Luiz, irmão Valdemir, louvado seja Deus, irmão José. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, servos de Deus que congregam ali comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos coloquem em pé, mais uma vez. Eu vou fazer mais uma oração e já vou estar passando a palavra, querido pastor Nivaldo.